Quarta consultoria de perguntas e respostas. Vou anotar aqui. Perguntas e respostas. Enviando informações aos seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Vamos ver se vai mandar para todo mundo mesmo, se o Instagram vai mandar para todo mundo. Vamos entrando. Enquanto as irmãs vão entrando, eu vou tocar um hino. E aí, já eu começo aqui junto com vocês. Então, ó, tô sem microfone ainda, mas já eu coloco o microfone. Já vai começar. A nossa live de consultoria, começando aqui com o hino 39. Essa é uma live onde você vai poder fazer uma pergunta para mim e eu vou responder aqui, principalmente irmãs que não são alunas. Eu vou dar liberdade para as irmãs que não são minhas alunas fazer perguntas sobre música, dúvidas que você tem sobre a parte musical, e vai ser uma consultoria. Eu vou te responder e eu vou te chamar ao vivo, tá? De preferência, eu quero irmã que não seja aluna, porque eu quero dar oportunidade para quem não é aluna. Então, se você não é aluna e quer ter essa oportunidade de falar comigo, coloca aí. Gente, se for aluna, não vale, tá? Não vou responder nada aqui sobre alguma aula, enfim, alguma dúvida técnica lá do curso, mas eu quero responder e ajudar as irmãs que não são alunas. Então, se você não é aluna, coloca aí pra gente começar. Ou se você tiver alguma dúvida aqui mesmo, eu vou responder. Você pode mandar no chat, ou tem um campo aqui de perguntas também, aqui do lado, onde você pode mandar pergunta. Paz Deus, irmã Anne, Josiane. E ó, não sei se vocês estão sabendo. Minhas irmãs, falta pouco para acabar, hein? Vocês sabem que falta pouco para acabar? É a Black. A Black falta pouco para acabar. E cadê vocês? Cadê vocês? Coloca aí, ó, quem quer participar comigo ao vivo, coloca aqui uma pergunta que eu já chamo você. Por favor, pra gente começar. Mani, Josiane, a Adri tá por aí, Lourdes, Sônia, paz Deus, segundou. Paz Deus, Luciana, Rosiana, Odete Barreto, é aluna? Não? Quem aí quer mandar uma pergunta? Perguntas e respostas. Essa live é de oportunidade, hein? Oportunidade para você me fazer pergunta. Quais são suas dúvidas na parte da música? Quais são suas dificuldades? O que você gostaria de me perguntar? Eu possa responder aqui. É para isso que eu estou aqui. Tá joia? Se você não é minha aluna, se você quer tirar uma dúvida comigo, então eu tô aqui para tirar dúvidas.
Eu vou esperar um pouquinho as irmãs entrarem, que o Instagram demora um pouquinho para mandar para todo mundo. Deixa eu ver. Vamos encaminhar aí para todo mundo. Onde que eu vou compartilhar aqui? Tá. Maiara, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e quer entrar comigo ao vivo, ou se você quiser só colocar aqui nos comentários e quiser perguntar, pode perguntar. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos centralizar aqui o tipo de dúvida, tá? Tem que ser dúvida da parte da música ou alguma dúvida sobre aprendizagem no órgão, ou pode ser uma dúvida relacionada, tá? O aprendizado de 6 meses, pode ser uma dúvida técnica também, pode ser uma dúvida sobre a Black Vitalícia também, que inclusive nós estamos aí finalizando essa semana da Black Vitalícia. Então, pode ser esse tipo de dúvida, e principalmente se você não for aluna, eu quero dar a oportunidade aqui para você que não é aluna, tá? Para poder fazer aí perguntas. Ninguém aqui tem nenhuma dificuldade na música, tá todo mundo tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver umas coisas. Boa noite. Ó. Quem tem dúvidas? Eu vou mostrar para vocês, enquanto vocês vão pensando na dúvida de vocês, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando as irmãs aplicam um método de aprendizagem em 6 meses, tá? E aí, por exemplo, aprendizado tanto para quem está começando no órgão, tanto para quem está começando no teclado. Então, eu quero mostrar para vocês o que você pode ser capaz de aprender, tá? E aí a gente inicia, ó. Dá uma olhadinha aqui no vídeo, vou mostrar para vocês um resultado de irmã aprendendo no teclado, ó. Ó, vocês viram aí a irmã tocando no teclado. Quem aí acha que não dá para aprender no teclado, tá aí a resposta. Aprendendo no teclado, Cássio, um teclado bem antigo, um teclado que às vezes pode ser que você até tenha aí na sua casa, mas fica parado. Então, tem alguém aqui que tem esse medo de começar no teclado? Fala assim, Ana, eu tenho medo de começar no teclado, eu acho que eu preciso do órgão, sabe? Tá mudo? O que tá mudo? Vocês estão me ouvindo bem aí? O que tá mudo, minhas irmãs? Vocês conseguiram ouvir o hino? Que aqui tá o som normal. Vamos lá, vamos testar o som. Vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá bom. Mas Josiane disse que sim, tá me ouvindo. Maravilha. Desligar aqui também, para não ter nenhum ruído. Vamos lá, tá normal. Ah, tá bom. Então, dá uma olhadinha aí, irmãs. Às vezes é o seu áudio que tá mudo e você precisa ativar. Então, vamos lá. Aqui eu mostrei para vocês um caso de uma irmã tocando o hino, que inclusive é o hino aquele Obrigado em Jesus, que era o antigo 77, que agora é um hino de jovens. E é um caso típico quando você está começando, né, no início dos estudos, você pegar os hinos iniciais, né, os hinos da primeira fase de estudos.
E uma coisa que eu gosto de observar, que as irmãs que aprendem com o método de aprendizagem em 6 meses, elas conseguem tocar, como a irmã tocou aqui, mesmo que seja no teclado, e também fazendo contagem de tempo, e tocando com a mão direita e com a mão esquerda, junto, né, sincronizada. E eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, né, já que vocês não têm algumas dúvidas, eu vou fazer algumas perguntas também para vocês, irem me respondendo para a gente fazer esse bate-papo aqui, pode ser? Então vamos lá. Quem aqui não é aluna? Vamos lá, perguntas para não alunas. Quem aqui não é aluna do método de aprendizagem em 6 meses e tem dificuldade no desenvolvimento da coordenação motora da mão esquerda? Vamos lá, mão esquerda ou clave de Fá, né? Vamos pensar assim, mão esquerda ou clave de Fá. Vai colocando aí eu. Se você não é aluna e tem dificuldade na clave de Fá, coloca aí. E aí eu vou aguardar vocês responderem. Ana, tem dificuldade na clave de Fá. Não consigo desenvolver o dedilhado com os 2 dedos, né? Minha técnica. Contagem de tempo. Consegue fazer uma contagem de tempo com a mão esquerda? Não consegue. Às vezes não consegue, por exemplo, memorizar as notas. Vamos lá, pode ir colocando. Eu. Josiane, Neide Lima, Jeremias, quem mais? A Lourdes também. Então, assim, tem dificuldade, minha maior preocupação é clave de Fá. Pode colocar. Vamos conversar então sobre isso? Vamos lá. Eu quero até fazer aqui, ó, Hoje vai ser assim, vocês vão me ajudar e eu vou ajudar vocês, pode ser? Vocês precisam participar, tá bom? Vamos fazer aqui dar um disclaimer aqui. É uma live de consultoria onde eu não quero falar sozinha, tá bom? Eu quero a participação de vocês. Então, eu vou pegar uma folha aqui e a gente vai falar sobre clave de Fá. Vamos lá, clave de Fá. E a gente vai falar sobre também contagem de tempo. E, se der tempo, a gente fala de sincronização. Vamos lá. Sincronização e contagem de tempo, sincronização e memorização. Maravilha. Clave de Fá. Eu vou entender que as irmãs que têm dificuldade na clave de Fá já são iniciantes, né? Já tentaram alguma vez antes, já começaram aí na prática e parou em algum momento. Então, quem conhece clave de Fá, quem já está nessa etapa aqui, ou está na prática, né? Ou é iniciante, está na prática, então você tem que saber onde você está, tá bom? Ou tá na prática ali, é iniciante, ou tá, né, dando uns palpites ali no órgão, no teclado, ou você tá na fase de memorização. Mas eu vou trazer aqui, né, essas duas partes, porque quando a gente começa na música, a gente começa onde? Trabalhando principalmente essa visualização de clave de Sol, de clave de Fá, e aí depois a gente vem descendo para a prática. Então, o primeiro passo é lá na partitura, né, que no início a gente começa. Só que vamos pensar no seguinte, quando eu começo conhecendo aqui, por exemplo, a clave de Sol, a gente tem uma referência dela ali, daí quando eu vou para a clave de Fá, eu tento desenvolver ela e logo eu quero colocar em prática, isso pode ser ruim. Tá? Então, assim, processo de memorização. Quem aqui tem dificuldade na memorização, tá, da clave de Fá? Bater o olho, olhar para a partitura e ter dificuldade. Coloca aí. Eu tenho dificuldade de identificar as notas da clave de Fá. Coloca aí, sim. Eu tenho. Para eu saber quem tem dificuldade na memorização na clave de Fá. Olhar para a notinha lá e, ó, já bater o olho e falar assim, essa nota lá. Né? Tô aqui com o meu inário. Essa é a nota lá, essa é a Dó. Bater o olho e já saber.
não ficar pensando. Então, vamos lá. Vai colocando ali, eu tenho essa dificuldade, mas Josiane tem, eu tenho, Neide Lima. Então, como é que a gente começa a trabalhar para eliminar essa dificuldade? Primeiro, o processo é o tempo da memorização. Então, quando eu estou no processo de conhecimento, eu preciso saber que a clave de sol, ela é uma figura de referência, ela é um símbolo de referência, lá na segunda linha. Então, eu não posso, por exemplo, tentar decorar uma pela outra. Quem aí faz isso? Quem aí faz isso? Eu tô começando aqui os meus estudos, faz uma semana que eu tô tentando memorizar as notas e não tô conseguindo. Por quê? Por quê? Quem sabe aí por quê? Porque você tem uma síndrome. Que síndrome é essa? Estou travado na clave de Fá. Que síndrome é essa? A síndrome de achar que as claves são todas iguais. As claves não são iguais. Elas têm referências de altura diferente. Então, por exemplo, clave de Sol, ela vai estar lá na segunda linha e a partir dela eu vou achar todos os nomes das notas por referência. E a clave de Fá também. Só que se eu ficar na minha cabeça só com a clave de Sol e eu for lá para a clave de Fá e tentar decorar, memorizar através da clave de Sol, eu já estou errando, tá? É um caminho errado a se fazer. Então, o primeiro passo que a gente precisa desenvolver é entender a função de cada clave. Então, a clave de Sol tem o papel dela. Eu bato o olho lá, eu sei que na segunda linha é a nota Sol, ok? E na clave de Fá, na quarta linha é a nota Fá. Então, eu não posso ficar pensando em clave de Sol, ok? E aí, quando eu venho trabalhando a parte de memorização, por exemplo, não adianta, por exemplo, né, eu vim aqui, eu estou mostrando aqui o material do método AZ6M, que é a apostila, né? Mas vamos pensar em qualquer apostila. Vamos supor que eu tenho uma apostila que pode ser do MSA, tá? Pode ser até do volume 1, do volume 2, e que nessa apostila tem a parte de memorização. Não adianta eu vir aqui, só nessa parte aqui, olhar, por exemplo, isso daqui, ó, né? Olhar a resposta ali, olhar um gabarito, olhar já a parte escrita e copiar, e fazer o meu exercício copiando. Então, assim, simplesmente fazer uma cópia, não exercitar a memória. Então, o que você pode, né? O que acontece na maioria das vezes das alunas? Ela não desenvolve corretamente, né? A pessoa que está começando ali no início da jornada e não está conseguindo memorizar é porque está fazendo isso da forma errada. Então, por exemplo, a gente tem a parte dentro do método AZ6M que é onde fala todos os nomes das notas nas linhas, né? E as notas nos espaços de cada clave. Aqui, ó, tá aqui. Eu não vou esconder isso daqui de você. Qualquer lugar que você for pesquisar, você já acha o nome dela, da clave de Sol, da clave de Fá. Só que você, vendo isso daqui e escrevendo depois os exercícios, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se você não assistir uma aula, se você não entender profundamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ter só uma apostila e seguir um estudo só pela apostila não vai adiantar nada. Você precisa do quê? Do conhecimento. Então, lá dentro, por exemplo, do método AZ6M, o conhecimento que você vai ter, o aprofundamento, é no vídeo aula. Então, para cada aula que você vai estudar dentro do curso, é uma aula onde eu explico profundamente sobre isso. Porque concorda comigo, se você pega uma apostila do MSA e faz lá o nome das notas, né, fica lá escrevendo, mas você não entende, você só está copiando, você só está replicando algo, mas você não está compreendendo profundamente. Então, o desenvolvimento ele parte da compreensão, porque quando você compreende, você não vai fazer colinha, você não vai pegar ali o exercício, colar, entende? Você vai desenvolver e você vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Você consegue até, né, pegar ali e desenhar as linhas, né?
e aí você mesmo trabalhar essa memorização por conta própria. Então você consegue pegar lá a clave de Fá e jogar um monte de bolinha aqui e você ir colocando o nome das bolinhas, né? E não colar de nenhum lugar e você mesmo ir falando o nome das notas em voz alta, só observando, sem até escrever, né? Primeiro passo, a gente escreve, desenvolve essa parte, a gente entende, faz o exercício escrito, mas não adianta ficar só no exercício escrito. E aí um dos erros que as irmãs mais cometem é, tipo, bom, terminei essa página, vou para outra. Terminei essa página, vou para outra. Né? Faz lá o exercício correndo por fazer, mas não se aprofunda. Porque não adianta só eu copiar, não adianta só eu ficar ali, como que fala? Bater meta, não é bater meta, cumprir tabela, sabe? Eu vou fazer para cumprir tabela. Eu tô fazendo para cumprir tabela, não volto na aula, não reviso, né? Não tenho alguém para me ajudar, para me auxiliar. Se você não é aluna, você não deve estar fazendo isso mais ainda com mais dificuldade, porque você às vezes está copiando e colando, não está tendo uma frequência de estudos, tentou uma vez só na vida e falou que não consegue, porque você está aí, diz que tentou, mas tentou uma semana só, tentou 2 semanas só, mas não é assim, você tem que tentar, não só tentar, mas saber o passo a passo para desenvolver a clave de Fá. Então, o que acontece? Olha lá, ó, eu sigo as aulas, mas me perco muito na clave de Fá. Aí vem um outro ponto também que acontece é o seguinte, não adianta você seguir, cadê? Não adianta você seguir as aulas, igual eu falei aqui. Tô seguindo, tô cumprindo tabela. Se você não vir para outros passos, porque tem a parte da memorização, é a primeira parte, tá? Então, trabalhar a memorização é o primeiro passo, é você assistir a aula, compreender a aula, fazer revisão da aula, compreender isso, fazer anotações, partir para o exercício sem ficar copiando ali, trabalhar a memorização escrita, né, fazendo o reconhecimento das notas escritas, depois o reconhecimento das notas falando em voz alta, repetindo, memorizando, e até mesmo, se puder, gravando um áudio ali para você ouvindo e falando a nota Fá na 4ª linha, na 2ª linha, a nota Si, na 1ª linha, a nota Sol, e fazendo esse trabalho com afinco. E depois pegando a partitura e estudando, pegando o inário mesmo. Tem muita gente que tem medo já de pegar no inário. Mas você fazer o reconhecimento das notas aqui, ó, na partitura. E falar em voz alta. Aqui é o Lá, Si, Do, Si, Lá. Aqui é o Lá de novo, Fá. E anotar, fazer exercício. E depois, a última etapa é vir para a parte prática. É trazer isso na hora de tocar. E claro que na primeira vez vai ter aí os seus altos e baixos, né, para você desenvolver essa parte, mas no momento que você começa a praticar os exercícios, você vai trabalhando não só a sua memorização, mas sim memorização técnica, né, a leitura de partitura, ela começa a vir. Então você agora está desenvolvendo uma outra etapa, um outro pilar que nós temos dentro do método AZ6M. Que é a leitura essencial. Então, você vai juntar leitura essencial com técnica. Com técnica do quê? Para você tocar ali na prática, desenvolver. E aí entra, então, a segunda etapa, que é a parte de coordenação motora. Então, não adianta só você ter uma leitura de partitura, mas não ter coordenação motora na clave de Fá. Porque vai ser uma junção disso, entende? Então você, além de saber que nota que é, você tem que saber aonde você vai tocar. E aí entra a parte de coordenação motora, localização das notas no órgão, no teclado, você saber tudo isso. Tudo isso que eu tô falando, existe passo a passo, existe método, tá? Para você poder desenvolver e aprender. E não vai ser, às vezes, com uma semana que você já vai decorar tudo, que você já vai sair lendo tudo. Não, porque você vai precisar de mais tempo. E também depende de quanto tempo você deixa para você poder estudar com afinco. Não adianta nada fazer um estudo sem foco, com um monte de gente falando, enfim, num momento
querer lavar a louça e querer assistir uma aula que fala de clave de Fá. Não, você tem que sentar ali e assistir o vídeo aula. E assim, uma das coisas mais legais que eu acredito que existe dentro do curso do Método AZ6M é você poder assistir de casa, fazer ali a prática na sua casa, estar na sua casa e poder estudar dentro da sua casa, né? Não precisar sair. E ali você tendo as aulas gravadas, você poder acessar, revisar quantas vezes você precisar, treinar e evoluir, né? Então aí, quando a gente fala de clave de Fá, por exemplo, a irmã Moreira falou assim, me perco nos dedilhados. O que acontece quando você se perde nos dedilhados? Porque tá faltando treino, repetição. Então a gente entra tudo isso na coordenação motora, né, que é a primeira prática da clave de Fá, desenvolver ela, aprender as técnicas essenciais dela e depois observar o dedilhado que está pré-escrito ali na partitura, né? Observar o vídeo aula como foi descrito e a partir disso fazer repetições. Tem gente que acha que apenas repetir uma vez é suficiente, né? 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes é suficiente, mas não é. Porque no início da sua jornada, a parte de acostumar com o órgão, com o teclado, né? Você colocar a mão na massa, ainda não é tudo natural para você. É normal você, tipo, nossa, ainda tá se familiarizando. E é por isso que vem uma palavrinha que eu gosto muito, que é a consistência. É a consistência do desenvolvimento da técnica. E aí, quando a gente entra nessa parte, é onde você vai precisar masterizar isso, treinar, dar mais tempo ali para isso ser feito. E isso pode ser feito em curto espaço de tempo, né? Você não precisa ficar um ano estudando para decorar a clave de Fá. Você precisa o quê? Consistência no seu estudo. Ter um objetivo claro, saber onde você quer chegar com meta clara e fazer isso em curto espaço de tempo. E aproveitando aqui para falar em curto espaço de tempo, nesse momento, nessa hora, nós estamos com o desafio do meu primeiro hino em 30 dias acontecendo. As irmãs que já adquiriram a Black Vitalícia já estão praticando o desafio do meu primeiro hino em 30 dias. Essa semana foi treinado toda a parte de clave de sol, toda a parte de mão direita do hino 278. E agora, na quarta-feira, a partir de quarta-feira, vamos entrar aí na parte de mão esquerda, inclusive. Então, o que acontece? Se você obtém aí o pacote da Black Friday Vitalícia, você já tem todo esse bônus que a gente está dando de desafio, onde eu pego na sua mão do zero e já vou te ensinando no inário, no hino, mas de uma forma muito legal, muito diferente, que você não precisa do inário para estar fazendo o estudo do hino e que você vai desenvolver todas essas etapas, tá? Desde a etapa, vai focar na etapa de visualização, da localização das notas, vai focar na parte de desenvolvimento da mão direita, da mão esquerda, contagem de tempo, localização das notas, você conhecer de uma forma que você não vai precisar ainda da leitura de partitura, mas nesse tipo de desafio você já consegue destravar aí a contagem de tempo, a localização, a altura das notas, os nomes das notas no instrumento. Então já de forma prática. E esse desafio já está acontecendo, inclusive. Então, se você ainda não se tornou aluna, dá tempo de você entrar e já participar desse desafio, que inclusive nós estamos dando todos os dias um acompanhamento dentro da comunidade. A minha equipe está indo lá avaliar, verificar os estudos das irmãs, os videoaulas. Então, isso é muito bacana, porque as irmãs vão desenvolvendo essa parte e podendo aí praticar. E um detalhe muito importante, que o desafio ele também é vitalício, então ele fica lá gravado. Se você, Ana, não quero fazer agora o desafio, você pode fazer depois, porque ele fica lá gravado para você, todo passo a passo e também com material de estudos, para você poder desenvolver com calma, praticar no passo a passo, para você poder, então, ir desenvolvendo essa parte, tá bom? E eu quero avisar também, né, já pegando nessa parte também de desafio, falando da Black Vitalícia, que falta apenas 4 dias para nós encerrar essa promoção, encerrar a Black Vitalícia. Então, se você não está sabendo, dia 27,
Cadê, ó? Dia 27 agora, quinta-feira, encerra a oferta da Black Vitalícia. Então, se você não se tornou aluna e quer se tornar aluna, ou você já foi aluna e quer antecipar sua renovação, quer ter acesso, inclusive, a todos os cursos, que é o Método AZ6M, que gera resultado em 6 meses, o volume 1, o volume 2 e o método do MMC. Então, se você quer esses 4 cursos para o resto da vida, ter acesso a eles para sempre, você pode adquirir lá no link do meu perfil, na Black Vitalícia, você consegue adquirir, hoje mesmo, se você quiser, tá bom? Então, você pode ir lá no link do meu perfil, clicar lá e garantir por um preço, ó, incrível. Porque, inclusive, se fosse ver, o preço que eu fiz na Black Vitalícia com 4 cursos, na verdade, o custo é de um preço de um curso só, tá? Então, assim, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 141,67 e um ano só, e depois o resto da vida você tem acesso a todos esses cursos. E assim, só para as irmãs começarem a entender, né? Principalmente nessa parte de memorização. Onde você vai trabalhar isso? Por exemplo, lá no curso do MMC. O curso do MMC, ele é especializado, tá, em destravar a clave de Fá na memorização. Ana, ainda não consigo ler a partitura, ainda tenho dificuldade. Então, no MMC, eu trabalho isso a fundo. Lá tem diversas aulas, de várias maneiras que eu ensino a destravar a memorização na clave de Fá. Então, você tem exercício, você tem as aulas onde eu explico, dou vários exemplos, do exemplo na prática, mostro de vários ângulos como é que você pode trazer aí, resgatar sua memorização e ficar craque na clave de Fá, tá? A paz de Deus, uma pergunta. Esses exercícios é o mesmo método usado na igreja? O volume 1, volume 2 é da igreja, tá? Agora, os exercícios que eu passo dentro do método AZ6M é exercício de música voltado com a aplicação ao inário e ao órgão. Então, o que acontece? Se você for estudar música, música não muda, né? Música não muda, música é uma coisa só. Então, você vai aprender clave de sol, clave de fá, tudo que você precisa para aprender a tocar os hinos, tá? Eu ensino dentro do método AZ6M, que é o meu foco. Então, por exemplo, o MMC, lá o foco é você aprender todos esses símbolos, sabe? Que tem aqui na partitura, aprender a memorizar clave de fá, clave de sol, aprender a destravar nas linhas suplementares, superiores, inferiores, tudo que é relacionado à parte de partitura, mas lá não é para quem tá tocando, lá é para quem ainda, por exemplo, tá começando do zero, quer ir, né, com mais calma, não tem instrumento ainda. Então no MMC você vai trabalhar só aqui, ó, só a cuca. A sua memorização, vai conhecer símbolos, vai aprender significado, vai ter exercícios. Então lá o foco é isso. E tem bastante aulas extras que eu sempre vou trazendo. E lá então é sempre assim, vai evoluindo, tá? Vai crescendo. Então sempre tem aulas novas por lá. Então o que acontece? O MMC, ele trabalha toda a parte musical voltada para o órgão, tá bom, irmã Moreira? É isso. E o método AZ6M, ele vai ser focado no inário 5, tá? Da CCB, inário 5. E ele vai trabalhar o essencial. O essencial para você já destravar a mão direita, mão esquerda, contagem de tempo, todas as técnicas que você precisa para você tocar os hinos, ok? Então, lá no método AZ6M, você vai aprender, por exemplo, escala, arpejo, cocheia pontuada, com semicolcheia, pedaleira, todos os exercícios que você precisa para sair do zero e ir até o avançado e conseguir tocar os hinos aí com contagem de tempo, com metrônomo, lendo partitura, clave de sol, clave de fá, conseguindo colocar isso em ação até com um contralto. Lá dentro do método AZ6M eu ensino tudo isso e ainda tem módulos por lá onde você vai destravar, sabe o quê? Os hinos. Então lá, inclusive, tem vários tutoriais de hinos que eu ensino do zero até você terminar o hino por sistemas e análise também dos hinos. Então, você entende como estudar. Então, o método AZ6M, você desenvolve rapidamente 6 meses para que você possa, então, trabalhar essa parte. Por exemplo, uma das coisas que as irmãs têm mais dificuldade, que a gente estava falando ali,
era a clave de Fá, né? Uma das coisas que eu trouxe no método AZ6M é esse desenvolvimento, técnicas específicas para a clave de Fá. Depois, a outra parte é sobre dedilhado, né? Que as irmãs estavam até falando aí que tem dificuldade. Então, lá dentro também tem aula. Então, na aula 14, aula 15, aula 16, são aulas focadas para desenvolver os recursos de dedilhado, técnica de RD, para você já destravar nessa parte, principalmente na clave de Fá. E também, nessa etapa, você já está trabalhando sincronização das duas mãos. Então, você vem desenvolvendo cada técnica. Técnica de mínima, semínima, colcheia, e aí vem ligadura, enfim, toda essa parte que é essencial para você desenvolver aí os hinos. E depois disso tudo, você faz a sincronização e a aplicação no inário, tá? Então, tudo isso a gente trabalha dentro do método AZ6M. A minha pergunta, por que já tenho aqui alguns métodos na igreja? Eu não precisaria imprimir. Sim, daí, no caso agora, na Black Vitalícia, a gente juntou com mais 2 cursos que eu criei a pedido das minhas alunas, inclusive, que foi o curso do volume 1, né, que é o preparatório para a igreja, que é esse daqui. Então, foi realizado o curso com a minha ministração, né? Então, porque o curso, vamos falar, a apostila já é da igreja, né? A metodologia é da igreja. Então, para ajudar as irmãs que querem fazer teste, que estão se preparando já para tocar na igreja ou querem desenvolver mais profundamente a técnica, também eu realizei então o curso do volume 1. O curso do volume 1 ele é técnico, então desde a primeira aula ele vai desenvolver toda a sua técnica também. Tem parte onde a gente trabalha dedilhado, desde a primeira página, tá? Eu ensino todas as páginas aqui. E também tem os exercícios, né? Tudo que tá aqui. Também tem uma parte de memorização que dá essa reforçada. Desde o primeiro estudo, tudo tem tutorial, tem passo por passo, etapa por etapa, até o final. Só até o último, né? Até a última parte. O que eu não tenho, o que não tem, né, no volume 1? O hino 158 e o hino 131. Por quê? No método AZ6M, eu já ensino ele completo. Então, assim, eu acho errado, né? Tem gente que pode concordar e gente pode discordar, mas eu acho errado você aprender simplificado, sendo que você já pode aprender o hino completo do jeito que ele está escrito. Então, você não precisa disso, porque no método AZ6M eu já te ensino a tocar o hino normal, com inário, tudo. Então, você não precisa tocar um hino simplificado. Então, o volume 1, ele vai focar na técnica, no seu desenvolvimento, para você conseguir dominar com metrônomo, contagem de tempo em voz alta, conseguir dominar a colcheia, que trabalha bastante colcheia aqui, e você dominar, então, através do curso do volume 1. E o curso do volume 1, ele foi pensado em ajudar você a destravar mesmo. Então, assim, a mesma técnica que eu trago lá no método AZ6M, mastigadinho, no passo a passo, mostrando detalhes, analisando, mostrando com e sem metrônomo, trabalhando todas essas etapas, lá dentro do curso do volume 1 eu trabalho isso. Então, assim, as irmãs principalmente que têm combo, né, que entram na Black Vitalícia e até que são alunas do método AZ6M e vão para o volume 1, rapidamente se destrava. Irmãs também que estão começando do zero, rapidamente se destrava. Por quê? Porque é no passo a passo. E quando você tem as aulas gravadas, irmã, você pode acessar lá quantas vezes você quiser. Você não esquece do exercício, você não esquece do ritmo, do tempo. Você observa os detalhes e você aprende mais rápido. Então, por exemplo, a Black Vitalícia é para quem quer ganhar tempo. Para quem não tem tempo para estudar, para quem trabalha, estuda, cuida dos filhos, cuida da família e quer algo para aprender rápido, para você poder já desenvolver em casa, sem precisar sair da sua casa para poder estudar, na Black Vitalícia tem esse combo de cursos. Então, ó, o MMC, que é o de memorização das claves, que eu acabei de falar, o método AZ6M, onde vai te ajudar do zero a tocar órgão em 6 meses, tocar os hinos, destravar nos hinos, com as duas mãos, com tais de tempo, metrônomo, evoluir e dominar o inário. O volume 1, né, que é o curso preparatório para você tocar na igreja, que inclusive você vai ter ele aqui completinho, do zero até o finalzinho ali, e destravar aí as técnicas, né? Muitos estudos aí, estudo 23, 25, 26, que são mais chatinho, inclusive os estudos de pedaleira, tá bom? Então, lá é completo, né?
E também, falando ainda do método da igreja, o volume 2, né? Volume 2. Então, o volume 2, ele também é um curso mais denso, tá? Ele é um curso mais denso, onde vai trabalhar o seu desenvolvimento em notas duplas, triplas, semicolcheias, colcheias, bastante pontuadas também, tercina, e assim vai. E também vai trabalhar a dinâmica, tá? Então, esse é um estudo, né? Um volume, onde você já começa a ir para o intermediário pré-avançado. E até é engraçado que as irmãs aqui, pelo menos da minha região, elas falam que o volume 2 é um dos mais desafiantes. Então, pensando nisso, o que eu quis trazer para o volume 2? O mais detalhado possível, mais detalhe possível, mostrar pontos cegos que você pode ter ao desenvolver esses estudos. Então, o volume 2, ele é super técnico e lá eu trago desde análise, estudo com velocidade mínima, média, máxima, eu faço sem metrônomo, com taxa de tempo, analisando as partes mais desafiantes e mostrando como você vai estudar. Porque não adianta você assistir a aula e não saber como estudar, como praticar, como usar melhor o seu tempo, tá bom? Então lá eu mostro tudo isso e você desenvolve. E aí a gente entra na parte de pedaleira também, né? Tem lá a parte de pedaleira, onde você vai desenvolver desde o comecinho praticamente. E voltando aqui no método AZ6M, uma parte legal, a gente também tem, tá? Pedaleira, a gente tem um módulo só de pedaleira aqui no finalzinho, onde você também vai desenvolver isso do zero avançado e vai conseguir aplicar no Inário. E no final, né, da apostila do método AZ6M, por exemplo, a gente tem a lista de hinos. Então é bacana, porque conforme você vai aprendendo os hinos, você vai ali auditando, né, checando, vai mandando na comunidade. A nossa equipe, ela vai avaliar se aquele hino está apropriado. E esse hino, ele vai também, a gente vai coletando também esses hinos para saber quantos hinos você está tocando e vai avaliando na comunidade, por exemplo, de alunas. E você vai tendo a certeza que você está no caminho certo. Então, por exemplo, tem muitas irmãs que podem pensar assim, como que eu vou saber se eu tô indo bem, se eu não tô, né? Existe essa preocupação. Então, por exemplo, como é que eu vou saber se eu tô fazendo a contagem de tempo certo? Então, você pode mandar uma dúvida dentro da comunidade, do Facebook, e a nossa equipe responde, né? Mandando lá um texto. A gente também tem, agora no desafio, a gente também tá fazendo esse acompanhamento durante 30 dias. E lá as irmãs vão postando, né, os vídeos. Eu vou até mostrar para vocês verem que eu não tô, né, tô falando bobeira. Então, que as irmãs vão postando, né, e as monitoras, ó, vai respondendo, tal, vai fazendo esse acompanhamento. Então, a gente tem as hashtags de avaliação para avaliar, ó, por exemplo, aqui é escala, a irmã tá estudando escala. Vamos ver aqui, ó. Então, tá estudando escala. Será que tá bom? Será que tá bem sincronizado o metrônomo? Né? O que tá faltando? Enfim. E aí as irmãs vão fazendo aqui a avaliação das irmãs, vão postando. E aqui, ó, se vocês verem, também tem a parte dos estudos aqui, se eu colocar, ó, toda a parte de materiais que elas vão mandando, né? Como fala? De estudo teórico, né? Então, assim, tem os estudos aqui, elas vão tirando foto e vai mandando, né, na comunidade, e a nossa monitora vai avaliando todo esse estudo lá dentro. E assim, você não precisa ter apostila, né, porque dentro do método AZ6M e do MMC, por exemplo, os materiais já tem lá em PDF. A gente tem um PDF dos materiais, você pode imprimir, né, e é seu ali o PDF, então é tranquilo. E só o volume 1 e o volume 2 que não tem material, porque esse é fácil, né, de adquirir. No fundo bíblico tem, você consegue ir por preço de custo, então é muito mais fácil você ter. E, então, tem essa facilidade para estudar de casa, você não tem complicação de uma professora não vir dar aula para você, ou esquecer, ou tá com a agenda apertada, ou não dar atenção. Por quê? Estudando em casa, você vai ter o controle, claro, você precisa ser autorresponsável para estudar, né, ter ali o afinco para estudar, mas o bom é que você não está sozinha, porque a gente tem a comunidade. Então, dentro da comunidade,
você vendo centenas de irmãs praticando, por exemplo, agora temos 642 irmãs aqui dentro da comunidade, fora as que não entraram, né? Então, lá dentro, você começa a ver as irmãs estudar. Você fala, opa, eu vou ficar para trás? Vou nada. Então, assim, dá um ânimo, né, você começar a estudar. E fora que toda quarta-feira eu trago um aulão onde você vai desenvolver mais, se aprofundar mais. Então, é um aulão reforço, né, para esse desenvolvimento. Então, assim, os 4 cursos são cursos bem completos, bem aprofundados, e eu como professora sou detalhista, então se você gosta de estudar, eu gosto de ensinar, e eu gosto de fazer isso de uma forma fácil, simples, e uma linguagem que você possa conseguir entender com facilidade, sabe? Sem ficar usando palavras difíceis, né? É necessário imprimir todos os métodos que você está apresentando? Não, não é necessário imprimir todos, tá? Por exemplo, um material do estudo do método AZ6M, você vai fazendo, né? Você vai imprimindo conforme você for praticando. Então, os materiais ficam abaixo das aulas, as aulas que precisam de imprimir, você vai lá e imprime. Mas o mais importante que eu falo aqui, que tem irmãs que não podiam imprimir, porque morava longe, eu não tinha condição, e desenhavam um caderno, e estudava assim. E o mais importante do que ter, né? Claro que você precisa da partitura, mas é assistir a aula, porque não adianta você ter a apostila, né? Por exemplo, eu vou ter a apostila é suficiente, Ana, se eu tiver a apostila física do curso, é suficiente para eu poder aprender? Não, porque aqui não tem informação, não tem a informação com profundidade que eu passo na aula. Então, por exemplo, vai ter alguns exercícios, vou dar um exemplo de exercício aqui, Módulo 2, exercício de sinais de alteração, prática da aula, aula 10, vídeo, parte 2. Então, eu vou conseguir tocar isso aqui de primeira? Se você não assistiu a aula, não viu os detalhes de como que onde você vai colocar o seu dedo, como é que você vai fazer a contagem de tempo, se você não assistiu a aula desse exercício, você vai, com certeza, ter dificuldade aqui, mais dificuldade para desenvolver ele, entendeu? Então, você até pode conseguir alguma coisa sozinha, mas a verdade é que o ouro tá lá no vídeo aula. Então, você precisa do vídeo aula, assistir e acompanhar. E, claro, quem é aluna consegue adquirir a apostila à parte. Então, se você quer, tem uma apostila dessa, por exemplo, lá dentro do curso a gente tem essa opção também, que a gente entrega na sua casa. Então, as irmãs que querem ter uma apostila física, você tem essa opção também. Mas gratuitamente tem todos os PDFs de todas as aulas dentro do curso. Então, cada aula que você vai praticando, tem ali o material de estudo, você pode baixar, é seu, você pode imprimir, enfim. E aí você consegue acompanhar as aulas também, tá bom? Amém, irmã? Então, olha só, quanta coisa, né, bacana. A gente falou aqui sobre clave de Fá, e sobre a parte de contagem de tempo também, dentro do método AZ6M, é uma coisa que eu inicio desde o início, tá, da jornada. Desde o início da sua jornada, desde a primeira prática de figuras que você vai começar a aprender, você já começa a desenvolver contagem de tempo. Porque eu acredito que é muito importante, desde o início, você já conseguir fazer isso. E principalmente também já começar com as 2 mãos, né? Você já começar a destravar a mão direita, a mão esquerda e já saber sincronizar as 2 juntas. O que é? É juntar e tocar as 2 mãos juntas, tá bom? Isso desde o início. Então, isso vai fazer com que force a sua memória, force o seu corpo, force você a ir desenvolvendo, a ir destravando a clave de Fá desde o início dos estudos. Principalmente a primeira aula que a gente tem é uma aula sem partitura, sem nada, não precisa de partitura, não precisa de material de estudos, onde você já desenvolve a coordenação motora da mão direita com a mão esquerda, tá bom? Sou aluna, quando sai um curso vitalício? Já saiu, Irmã Maria. Irmã Maria, nós estamos encerrando, inclusive, né, dia 27 de agora, né, do 11 já encerra a Black Vitalícia. Então, se você não adquiriu a Black ainda, lá no link do perfil do meu Instagram, você pode mandar uma mensagem para mim, você tem a opção de comprar. Lembrando que as alunas, quem já é aluna do método AZ6M, por exemplo, se você já é aluna do método AZ6M, você tem
um valor diferente. Então, se você é aluna, me manda uma mensagem aqui no direct, que eu ajudo você, mandando o link de aluna, tá bom? Porque quem não é aluna tem um valor diferente, tá bom? Se eu quiser uma apostila física dessa, eu pago por ela mesmo estando no curso? Giovana Maria, sim, porque você precisa... Sim, porque tem o custo de envio, né? A gente tem custo de envio, custo da impressão, o custo da capa, então é um processo diferente. Então, sim, tem o preço da apostila, porque dentro do curso a gente já dá o PDF ali. Então, você pode imprimir, o PDF é gratuito, tá bom? Agora, vamos lá. Dúvidas, 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 dúvidas. Dúvidas, dúvidas. Dúvidas de quem não é aluna. Isso, você pode comprar apostila na igreja. O método AZ6M será enviado ou a gente imprime? Ó, essa dúvida aqui é legal. Então, vamos lá. Vou explicar. Perdão que eu tô... Eita, nós, vou tomar uma água aqui para não ficar gaguejando. Vamos lá. Peraí, gente. Essa daqui parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito importante. Por quê? Você pode pensar que o método AZ6M é uma apostila, né? O método AZ6M é uma apostila? Não. Inclusive, essa apostila nasceu esse ano, tá? Essa apostila nasceu, esse ano, foi. Comecinho desse ano que a gente começou a desenvolver a apostila. Então, a apostila no curso é uma coisa muito nova mesmo, e só para quem quer, tá bom? Vamos lá, o curso do método AZ6M, ele é formado de videoaulas no passo a passo. Ele é um curso, um processo, um treinamento do zero ao avançado. Então, treinamento com aulas gravadas dentro de uma plataforma, que no caso aqui é a Hotmart. Então, ao adquirir o método AZ6M, ou no caso aqui, como a gente está em abertura, né, finalizando aqui a Black Vitalícia, quando você adquire, você recebe no seu e-mail o acesso, tudo, e você consegue acessar através de um, como que fala? Login e uma senha. Então, você vai entrar com o seu login e uma senha, e você vai ter um aplicativo da Hotmart. Então, você vai acessar, aqui eu estou acessando o computador, e aí você vai acessar. Quando você acessar aqui a Black Vitalícia, você já vai ter acesso aos 4 cursos, tá bom, irmãs? Ó, acesso vitalício, e aqui o MMC é o bônus, e mais os 3 cursos aqui, método AZ6M. Então, primeira coisa é que o curso, eles são aulas gravadas. E quando você acessa aqui, por exemplo, vou aqui para o passo 1, que é o plano de estudos, né? A gente tem um plano de estudos antes de começar. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui as aulas gravadas, tá? No passo a passo. Então, não é aula ao vivo, não é aula... Eu não vou fazer, por exemplo, olha, irmã, vamos supor, ó, sexta-feira vai ter a aula da clave de sol. Na outra sexta vai ter a aula da clave de fá. Imagina você ter que esperar uma semana para eu fazer uma aula. E aí chega nessa aula, você não conseguir assistir, porque você está trabalhando, o filho ficou doente, aconteceu alguma coisa, e aí você perde, né? Então o curso ele foi pensado para quem não tem tempo e para você poder assistir no seu momento, o momento que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser assistir 1h da manhã, começar a praticar, eu posso. Porque eu vou abrir a aula e vou assistir, coloco um fone de ouvido e começo a assistir, começo a praticar. Se eu quiser assistir 3h da manhã, estudar 3h da manhã, eu posso. Por quê? Você vai lá, abre o aplicativo, abre as aulas, a aula tá lá gravada para você e você acessa essa aula. Se eu quiser assistir 5h da manhã, eu posso assistir. Eu abro a plataforma, 5h da manhã, acordo lá, pego um cafezinho, vou lá no meu órgão, no meu teclado e já começo a praticar. Pego o meu material de estudos. E o que acontece? Você que ainda não é aluna, tá? Eu quero falar aqui, eu tenho algumas irmãs aqui que estão fazendo perguntas de aluna, tá bom? Então, eu falei aqui um pouquinho da apostila, né?
Apostila, gente, esse negócio de apostila, converse com o suporte técnico, que lá eles ajudam você, tira suas dúvidas, tá bom? Essa live aqui não é pra falar de apostila, senão eu tinha colocado aqui. Gente, hoje eu vou falar de apostila, mas não. Inclusive, essa live era para ser sobre consultoria, né? Então, aqui, por exemplo, respondendo aqui a dúvida da irmã Lourdes, a aula é gravada no passo a passo, é cronológico. Então, imagina que você tem capítulos, né? Capítulos das aulas. Então, a gente tem o módulo 1, que tem uma sequência de aulas, o módulo 2, sequência de aulas. Então, por exemplo, no módulo 1 é onde a gente já vai começar a desenvolver o desafio do primeiro hino, em 30 dias. Então, é o desafio do hino 278. Então, aqui, ó, aula 1, tem aqui localização, tudo certinho, eu vou explicar. Olha aí, ó. Então, eu vou explicar cada etapa para você. Então, enfim, eu vou explicar para você cada etapa da sua jornada e você vai praticar. E aí, conforme você for aprendendo, já concluí essa aula, já fiz. Aí você vai marcando como concluída. E o que acontece? Cada etapa que você terminar, você vai acessar o quê? A comunidade e mandar um vídeo para avaliação. Você entra aqui e manda o vídeo, ó, bloco 1 do hino 278, enfim, ó. Se for hino, vai ser avaliação de hino. Se for exercício, vai ser exercício. Avaliação aula 9, por exemplo, a Bruna aqui, né? E aí, então, beleza, concluí tudo. Vou marcando aqui, mandei para avaliação. Aí, eu entro aqui no módulo 2. Então, cada módulo tem uma sequência de aulas, tá? Então, desde a primeira aula, você vai ter aqui todo o passo a passo gravado. Então, quando você adquire a Black Vitalícia, você tem acesso às aulas completas do método AZ6M, né? Todos os módulos, que são 11 módulos. Inclusive, aqui são, esses últimos aqui são plantões, ó, de aulas reforço, ó, tá vendo? Reforço de mínimas, reforço, aqui é para reforçar cada aula. São plantões que eu dei já e ficou aqui gravado para reforçar o seu estudo, ó. Plantão, dúvida, faixa branca, ó. Vamos abrir um aqui, um plantão sobre, eu acho que aqui é linhas suplementares, vamos ver. Aqui eu tô explicando vários exercícios, na verdade. Estou explicando várias coisas. Então, por exemplo, eu explico aqui sobre os exercícios da aula 10 até a aula 15, sabe? Ou da aula 2 até a aula 10, enfim. Aí tem as dúvidas das irmãs e aqui tá tudo já gravado. Então, tem várias aulas de reforço, tem também para quem tá no teclado, né, estudando, tem as aulas ali, eu vou respondendo as irmãs, vou aqui fazendo um plantão e esses plantões já ficam gravados para vocês. E também tem aqui um outro módulo que eu vou mostrar, que é o módulo de pedaleira. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Módulo de pedaleira, que legal. Então tem a etapa onde eu vou mostrar. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Tem a mão direita, a mão esquerda, tem a pedaleira. Então, cada etapa aqui você vai aprender passo por passo, né? Do zero. E aí tem o material. Tem o material de estudo aqui onde você pode baixar e imprimir, tá bom? Então, é bem completo. Tem aqui só um módulo só de hinos, repertório de hinos. Tem o módulo de avançada, um módulo mais intermediário para avançado, que a gente já começa a falar de escala, tercina, coxinha pontuada, semicolcheia, síncopa, ponto de aumento, enfim, notas duplas. Eita, nós! Aí é mais avançado, tá? Então, tudo tá aqui no método AZ6M. Esse curso aqui é só do método AZ6M. Adquirindo a Black, você... deixa eu só voltar aqui, que ele vai sair. Adquirindo a Black, você adquire os 4 cursos, entende? Os 4 cursos de forma vitalícia aí. E aí depois tem o volume 1, volume 2, o MMC. Então, vamos supor aqui, vamos entrar no volume 2. Ó, aqui, análise do quadro comparativo.
Enfim, tem toda página por página. Vamos ver aqui, um estudo com pedaleira. Exercícios. Vamos pegar aqui um estudo 18 aqui, ó. Estudo 18. Não, é aula 18, estudo 3. Seja muito bem-vinda a essa aula do estudo 3. Então aqui eu vou desenvolver, vou tocar, vou analisar, vou fazer com metrônomo, sem metrônomo. E aqui você vai desenvolvendo etapa por etapa. Então, respondendo a dúvida da irmã Lourdes, o método AZ6M não é enviado uma apostila na sua casa. O método AZ6M, quando você compra, você está comprando um acesso vitalício. O acesso à plataforma com as aulas gravadas no passo a passo, mastigadinho, para você poder acessar, com materiais de estudos, tudo ali para você poder praticar de forma vitalícia e ter acesso para o resto da vida. Então, não é acesso anual, não é um acesso que o ano que vem você vai ter que renovar. É um acesso que você vai acessar ali pelo aplicativo da Hotmart, vai fazer o seu login, né, o seu e-mail com uma senha que você pode criar, e a minha equipe ajuda também nessa parte. E assim que você entrar, né, comprar, a gente direciona você para o nosso grupo de alunas, para a nossa comunidade do Facebook, onde você vai ter acesso a 1 ano na comunidade para ter todo um acompanhamento e ter as aulas mastigadinhas no passo a passo, tá bom? Então, é muito mais, né, do que ter uma apostila. Porque vamos pensar o seguinte, muitas de vocês já têm a apostila do volume 1, do volume 2, volume 3, volume 4, mas eu tenho certeza que 99,9% que tem as apostilas não sabe tocar, não consegue desenvolver. Por quê? O que está faltando aí? O que vocês acham que está faltando nisso? O que você acha que falta? É o acompanhamento, é você conhecer a técnica, se aprofundar no conhecimento, ter o conhecimento que vai gerar resultado em 6 meses, entende? Então, sabendo disso, você vai mais rápido, com mais facilidade e tem resultado, tá bom? Quem não terminou o curso do método AZ6M precisa terminar para depois começar o volume 1? É uma dúvida aqui, né? Não precisa, porque... deixa eu só fixar aqui o comentário. Não precisa porque muitas irmãs, por exemplo, que já tá tocando hinos, né? O que eu peço, né? Para as irmãs, pelo menos, estar desenvolvendo seus primeiros hinos. Então, já conseguiu tocar os seus primeiros 5 hinos, já pode fazer o volume 1 em paralelo. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, você precisa ter o gosto da vitória, sabe? O gosto da vitória. Nossa, eu já consegui tocar os hinos. Eu já consigo tocar isso, eu já me desenvolvi bastante. Então, quando você tocar os seus primeiros 5 hinos, você vai estar mais confiante e disciplinada. Então, assim, porque você vai manter os seus estudos, né? Desenvolvendo o método AZ6M e também o volume 1, para você continuar pegando os hinos, né? E, em paralelo, estudar o volume 1. Então, sim, e o volume 1, inclusive, ele pode servir para você como base de reforço técnico. Então, como ele é só técnica, então você aprofunda na técnica dele, mas não deixa de estudar, por exemplo, os hinos que tem no método AZ6M, avançar as aulas, para você ir enriquecendo aí os seus estudos, tá bom? Então, sim, pode fazer depois que você já tiver, por exemplo, tocando o segundo hino, terceiro hino, já pode, porque daí vai ficar bem mais fácil para você o volume 1, bem mais fácil. Aí, irmã Lourdes, se você quiser, pode mandar também uma mensagem no meu direct, tá? Que eu te respondo ali, mando o link para você poder garantir sua vaga. E lembrando, gente, que é vitalício. O que é vitalício? É acesso para o resto da vida. Então, assim, você não vai precisar renovar, porque a renovação custa. Então, o meu curso fora da Black Vitalícia é anual. Então, você comprou, o ano que vem você tem que renovar. Então, para quem adquire a Black Vitalícia, vai ser 4 cursos, um preço, né, de 1 ano só que você vai pagar, investir e depois nunca mais. Então, assim, né, isso é uma doida que não entrar, que vai perder, e dia 27 a gente fecha. Então, os últimos dias aí, faltam 4 dias apenas, né, faltam 4 dias, é isso mesmo, 4 dias pra gente encerrar. Então, encerrou, acabou, e aí, né, se você quer começar não,
se você quer encerrar 2025 tocando seu primeiro hino, você tem que entrar na Black já, porque eu não quero, a não ser que você não queira, mas o que eu penso? Por que eu vou deixar para fazer alguma coisa em 2026, sendo que eu posso fazer agora em 2025? A gente está no dia 24 de novembro. Você vai ficar esperando mais um mês e meio aí? Para começar só o ano que vem? Em um mês e meio, as alunas do método AZ6M já estão tocando o primeiro hino. Eita, nós! A aula tá tocando aqui. Então, o que acontece? Enquanto você está pensando, as irmãs estão lá no desafio. As irmãs estão no desafio. Tô até aqui com o celular, vou mostrar para vocês já, tá? Deixa eu ver aqui as irmãs, mais dúvidas. Como eu faço para fazer a aula online? Deixa eu pegar essa dúvida aqui, ó. Vamos lá. O primeiro passo é você fazer a sua inscrição, a sua matrícula. Então, você vai lá no link do meu perfil aqui do meu Instagram, você vai acessar esse link e vai fazer a sua matrícula. E é o primeiro passo. Você entrando, você vai receber o contato da minha equipe vai mandar as boas-vindas para você, te direcionar e você já vai ter acesso, você já recebe o seu acesso, ok? Dentro ali da plataforma da Hotmart. Então, você recebe via e-mail, você tem o seu e-mail ali que você cadastra e você já consegue acessar o curso. Ó, dá uma olhadinha. Deixa eu mostrar o passo a passo para você. Ó, você pode escolher a forma de pagamento, por exemplo. Eu vou clicar aqui. Então, ó, eu vim aqui, cliquei aqui, ó, nesse link, aí abriu aqui. Então, ó, aperte aqui para se matricular ou se você tiver dúvida, você fala com a equipe. Então, tá aqui o valor, tudo certinho, e os cursos que estão inclusos, tudo mais, tem os depoimentos aqui, garantia, tudo certinho, garantia de 7 dias. E aí, vamos lá, apertar aqui para se matricular. Você vai fazer um cadastro, você vai colocar o seu e-mail, eita, nós. Colocar o seu e-mail. Ana Cláudia. Eita, nós. Espera aí, gente, que eu vou... Basicamente, você vai fazer um cadastro, colocar o seu e-mail, o seu nome ali. Beleza, anaclaudia.piano, meu e-mail e aí o meu contato. Beleza. Apertei ali, agora dá. Agora vocês conseguem ver. Ó, dá uma olhadinha que legal. O bom é que a gente liberou, deixa eu só diminuir essa luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa luz. Aí, acho que ficou melhor. Desliguei aqui só para vocês verem. Então, ó, cartão de crédito sem juros, tá? Já é sem juros. Então, é 12 vezes de 141 sem juros. E recorrência. Tem essa opção aqui, tá? No cartão. Tem a opção na recorrência, que não compromete o limite total do cartão e a parcela vem todo mês na sua fatura. Você pode dar uma parte no Pix e parcelar o restante. E aí fica 12 vezes de 175,82, tá? Eu gosto muito da recorrência, porque a recorrência tá no valor legal, ela sobe um pouco mesmo, tá, gente? Pra gente liberar essa forma de pagamento que a gente não consegue liberar o mesmo valor. Mas enfim, eu gosto porque é no cartão, você não esquece de pagar, vem a fatura todo mês ali, já na sua fatura, só o valor da parcela. Então assim, você não esquece de pagar no Pix. Você pode pagar à vista, né? Ou no parcelado também no Pix. Só que, às vezes, você esquece de pagar no Pix, né? Você esquece ali de fazer o pagamento, você fica perdida. Na recorrência, é chuchu, beleza. Eu já fiz muito isso na recorrência. Por quê? Mês a mês vem lá a parcela e fica tranquilo, você não esquece, né? Você já vai pagar suas faturas, já vem junto ali e fica tudo certo, tá? Então tem essa opção também, e também a gente liberou já o boleto parcelado ou o Pix parcelado, que também fica um valor um pouquinho acima, por quê? Porque é parcelado, a gente não consegue liberar o Pix e o boleto parcelado por causa da inadimplência, enfim, essas coisas. Então também para a gente liberar esse valor, a gente consegue fazer no valor de 12 vezes de 196. Então, daí, vamos supor que eu quero comprar aqui, ó, garantia Black no cartão. E aí você vai fazer o seu processo de preenchimento de formulário. Você preenche o formulário, e-mail, confirma e-mail, tudo certinho, coloca CPF, celular. Todos esses dados aqui, eles são sigilosos na hora que você está preenchendo, ok?
Então, aí você escolhe a forma de pagamento, né? Eu posso colocar aqui, eu quero cartão de crédito, eu quero o Pix. Aqui, o Pix e o boleto, aqui é à vista, tá, minhas irmãs? Então, aqui tem 2 cartões também. E aí você preenche, né, os dados e coloca aqui 12 vezes de 141 e comprar. Assim que você termina de comprar, e agora vem a outra etapa, você já recebe no seu e-mail os dados ali de acesso e você recebe da Hotmart e o nosso boas-vindas também. Então, você já recebe a sua garantia no e-mail, você já recebe os dados para você acessar. Então, preenche bem certinho, passo a passo ali, porque vai ser enviado no e-mail que você cadastrar. Então, esse é o processo. Fez o pagamento, pronto. Você já consegue, né, entrar na Black Vitalícia e começar a sua aula. E quando que começa a aula? Assim que você fizer a sua matrícula e você já logar dentro da plataforma, tiver com o aplicativo ali, você já consegue participar, por exemplo, até do desafio que está rolando agora, né? O desafio do meu primeiro em 30 dias. Então dá tempo de você, inclusive, já entrar, já começar a praticar e fazer os exercícios. Ah, Ana, mas eu não tenho instrumento, enfim. Não tem problema, você pode entrar sem instrumento. Primeiro, que é vitalício, você vai ter mais tempo para você pesquisar um teclado. Segundo, que você tem um curso do MMC, que é o curso de memorização, que a gente estava falando até agora há pouco, né? Sobre memorizar a clave de Fá, destravar essa memorização. Destravar até na contagem de tempo, o MMC também trata disso, né? A fórmula de compasso, ali a contagem de tempo nas mínimas, semínima, semibreve, toda essa parte de teoria, né? A contagem de tempo, compasso simples, compasso composto, você tem no MMC. E também a parte de memorização. Então, você não precisa ter um instrumento para você começar agora, não precisa ter essa... Ai, meu Deus do céu, Ana, não tenho instrumento agora, não vou conseguir comprar agora. E, nem precisa ficar gastando dinheiro com órgão agora, tá bom? Você pode comprar depois. Porque você tendo o acesso à Black Vitalícia, gente, você vai ter um sossego, você vai ficar tranquila para pesquisar, porque assim, se você deixa para comprar de última hora na correria, você paga mais caro. Paga caro em órgão, paga caro em teclado, porque você está ansiosa. Então, você quer logo e às vezes você acaba tomando decisão errada. Então, entra primeiro na Black. Adquiri a Black, tô tranquila. Vai lá com calma, pesquisa, daí você escolhe o que você quer. Então, isso vai fazer com que você tenha mais tranquilidade, tá bom? Então, para você fazer, né, respondendo aqui a dúvida, como faço para ter aula online, é exatamente isso, tá bom? É você pegar e fazer sua inscrição. Tá travando bastante aí para vocês ou tá tranquilo? A irmã Moreira falou que tá travando? Pode ser que seja a conexão da irmã, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Cadê? É verdade, é igual a passagem bíblica de Felipe Eunuco. Entende o que lê como se não tem quem me explica. Ah, legal, olha aí, ó. Olha só que legal, isso que a irmã falou. É legal, muito bom essa parte, né? É verdade, é igual a passagem bíblica, Felipe Eunuco. Entende o que lê? Como se não tem quem me explique? Exatamente sobre isso, né? Não adianta você ter o volume 1, o volume 2 lá, bonitinho, se não ter quem te explique de uma forma fácil que você possa entender. Gostei dessa fala, viu, irmã Moreira? Eu vou até anotar, ó. Muito aprendo com vocês. Cheguei atrasado. Uma dúvida. Este volume 1 e 2 são vendidos na igreja? Outra dúvida aqui. Essa é uma dúvida recorrente também. Vou contar para vocês aonde você encontra, ok? Então, você pode encontrar no fundo bíblico da central da sua cidade. Então, toda cidade tem uma central, né? A sede ali da congregação, que tem um fundo bíblico, que você pode ir lá e comprar depois do culto, ou antes do culto, enfim, o momento que abre. Então, você pode comprar lá. Algumas igrejas em regiões grandes têm mais de um lugar que vende. Por exemplo, aqui na minha cidade,
tem um outro ponto, além da central, tem um outro ponto, né, uma outra igreja que vende Inário, que vende véu e também vende os métodos. Então, são duas igrejas que eu conheço, tá? Então, você consegue, né, algumas igrejas que são mais afastadas, geralmente vai ter, ou na central. E o preço é de custo. Tem algumas regiões que as irmãs falaram que é R$8. Se não me engano, eu devo ter pagado uns 10, 15, eu não lembro se foi 20. Eu sei que o Inário é 20. Agora, a apostila mesmo, eu não lembro quanto que eu paguei, porque faz tempo, tá bom? Então, assim, bem no comecinho. E, ó, não comprem no Mercado Livre, não comprem paralelo. Por quê? Logo quando saiu os métodos da igreja, eu queria, né, conhecer, tal, queria ver como que era, e eu comprei no Mercado Livre. Me lasquei, perdoa falar assim. Mas é verdade. Por quê? Eu comprei, o negócio era impresso, falsificado lá, veio tudo zoado, capa feia, enfim, horrível. Quando eu fui comprar na igreja, a qualidade é excepcional. Então, e paguei mais barato. No Mercado Livre eu paguei R$30 em cada apostila, alguma coisa assim. Então saiu muito mais caro, com frete. E lá na igreja foi baratinho, preço de custo, negócio bonito. Tá bom? Então, você adquire o fundo bíblico da igreja. E se por um acaso não tiver aí na sua região, é só falar com a minha equipe, ó. Aqui não achei, não consegui. Se você está dentro do Brasil, né? O envio, a gente faz envio dentro do Brasil. A gente vai lá, compra. Eu vou lá na central, compro o preço de custo, pega a notinha e te mando. Você só vai pagar o valor do frete e o valor do envio, né? O valor da compra, enfim. E é isso, né, que a gente vai fazer. A gente consegue, né, te mandar aí a sua apostila. Então você não fica sem, né, no momento que você quiser estudar. Então, sim. É bom você ter depois. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Travou uma vez. Acho que agora voltou, né? Sou aluna, vou começar do zero. Maravilha, irmã Cristina. Maravilha. Começar do zero é ótimo, porque você vai ali passo a passo certinho. Você não vai, né, ficar perdida. Você vai seguir ali etapa por etapa. Então, inclusive, você já pode começar lá no desafio. Prometi que eu ia mostrar um pouquinho, né, do desafio. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um pouquinho. A gente tem um grupo onde as irmãs postam aqui, ó, os exercícios do desafio. Então, vou mostrar um, deixa eu ver. Então, a irmã... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, como essa semana a gente está na melodia, na etapa da melodia, então as irmãs estão pegando a melodia do hino 278, tá? Então, a gente está desenvolvendo essa parte. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escuro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, e as irmãs interagem dentro do grupo, e aí a minha equipe passa, né, avaliando, ó, ficou bom ir nas notas e a contagem de tempo certinho. Então, as monitoras vêm e avaliam, ó, Paz Deus, fez a contagem de tempo certa, dedilhado também, só vai precisar fazer um ajuste no sexto bloco, que a irmã pulou a nota doc, completa o sexto tempo, enfim, elas vão explicando ali e passando, né, a avaliação, a correção, né? Então, eu também mando, né, os meus áudios ali, enfim, as minhas orientações. Eu falo que, meu esposo fala que é os podcasts que a Ana fala pouco, e aí as irmãs já estão desenvolvendo. Então, essa primeira semana tá sendo a melodia, e aí a gente vai começar daqui a pouquinho, né, a partir de quarta-feira, a parte da mão esquerda. Então, você vai desenvolvendo por etapas. Então, é um processo. E aí, as irmãs já estão lá, todo vapor. Deixa eu ver aqui. Ano, Inário para baixa visão, HM 309, paguei R$68. Nossa, não sabia que custava tudo isso. Mas deve ser um Inário bem grande, né? Então, acho que é isso. Se daí tem baixa visão, precisa pegar um Inário maior, né? Eu que não tenho baixa visão, às vezes eu dou um... Meu Deus do céu, cadê a nota?
E aí isso acontece. Então é bom, mas é bom, tá bom. Deve ser o preço de custo, né? Maravilha. Nem sabia que tinha, que legal. Certo. Então, vamos lá. Recapitulando aqui. A gente começou falando de clave de Fá, contagem de tempo. Vamos pegar aqui a parte de contagem de tempo. Dentro do desafio, já, por exemplo, eu já estou exigindo, né, desde o comecinho ali, a primeira aula, a segunda aula, cada bloco que eu vou ensinando as irmãs desenvolver o hino 278, já é desenvolvendo também contagem de tempo. Então, desde o desafio, desde a primeira aula ali, na parte prática, você também desenvolve contagem de tempo. Você também consegue entender como você já começa a fazer a contagem, desenvolver essa parte. Então, a gente tem um material de estudos também, onde está escrita a contagem, você consegue acompanhar. Então, essa etapa aqui, que é uma dificuldade que também muitas irmãs têm no início da jornada, já é tratada ali. E a clave de Fá, por exemplo, a gente vai começar a tratar agora a partir de quarta-feira. Então, desenvolvimento da clave de Fá, coordenação, dedilhado, detalhe do detalhe, ok? E com isso, aqui a gente nem tá falando de nota, de partitura, não. Tô falando de prática mesmo. Então, nessa etapa, você vai trabalhar o quê? O ouvido, a sua visão, você vai ouvir, você vai prestar mais atenção no que você está fazendo, você vai prestar atenção no seu dedilhado. Aqui não precisa ter aquele medo de tô olhando pro teclado, tô olhando para as notas, não precisa ter esse medo, é para olhar mesmo, é para ver, porque também é importante desenvolver, você saber a localização das notas, das teclas, e você saber onde você vai colocar o seu dedo, qual que é o dedilhado certo, e toda essa marcação, né, de dedilhado também é trazido lá no desafio do meu primeiro hino em 30 dias. Olha lá. As irmãs estão até... Onde compra esse cenário de baixa visão? No fundo bíblico mesmo, tá, irmãs? E olha só, então, ó, se você tem dificuldade na clave de Fá, contagem de tempo. Quem aí tem dificuldade de contagem de tempo? Vai colocando aí. Quem aí tem dificuldade para juntar as duas mãos? Quem aí tem dificuldade na memorização? Se você tiver dificuldade em tudo, coloca assim, ó, tudo. Ana, eu tenho dificuldade na clave de Fá, contagem de tempo, sincronização e memorização. Coloca aí, ó, tudo, né? Então, resumindo, tudo. Tenho dificuldade em tudo. Tô começando do zero, tenho dificuldade, tô ainda no início da jornada, não comecei, não tô no curso, e minha dificuldade é tudo. Olha lá, irmã Giovanni, é tudo. Aí colocando aí pra eu saber quem mais, é tudo. Aí colocando aí que eu vou tomar uma água. Já a gente vai encerrar. Mas antes disso, antes de encerrar, eu tenho algo para vocês. Tá bom? Tudo. Quem mais é tudo? A Daisy é só na clave de Fá. Maravilha. Só a Giovana que é tudo? Eu tenho não só uma dificuldade, tenho todas as dificuldades, então é tudo também. Eu vi algumas irmãs aqui pedindo para entrar, mas eu acho que elas são alunas. Então, resumindo aqui, ó, se a sua dificuldade é tudo, Ana, eu tenho tudo. Contagem de tempo, sincronização, memorização, clave de Fá. Agora, pensa comigo aqui. Você consegue? Hoje, pode ser que essa dificuldade seja latente. Você fala, nossa, é tudo, Ana. Eu tenho dificuldade em tudo. E aí você precisa pensar quanto tempo faz que você está tendo essa dificuldade e quanto tempo você acha que você conseguiria destravar essa dificuldade.
6 meses? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Quanto tempo você acha que você conseguiria destravar em tudo isso? Contagem de tempo, sincronização, memorização, clave de Fá. Coloca aí nos comentários. Quanto tempo você acha que você consegue destravar em tudo isso? Ninguém? Ninguém? Nenhum palpite? Beleza. Pode ser que você pense, Ana, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, eu não sei, não sei. E se eu te disser que você consegue fazer isso em 30 dias? Em 30 dias você já consegue destravar clave de sol, clave de Fá, sincronização, memorização, contagem de tempo, tudo isso. Tudo isso a gente está fazendo, inclusive, nesse desafio de 30 dias. Então, durante esses 30 dias, você não vai desenvolver técnica, você não vai desenvolver, no caso aqui, você não vai desenvolver uma aula teórica, mas sim, você vai desenvolver a prática do seu primeiro hino. Então, a gente vai fazer uma junção de tudo isso. Então, as irmãs essa semana já estão aplicando aí a clave de sol, a primeira etapa do hino 278. Nessa etapa, ela já está desenvolvendo memorização, contagem de tempo, dedilhado. Olha só quanta coisa. Na segunda semana, a gente vai desenvolver também clave de Fá, continuar a contagem de tempo, continuar todo esse desenvolvimento. Na terceira semana, a gente vai juntar as duas mãos e tocar o hino completo, por etapas, e finalizar esse desafio. Então, em 30 dias, você é capaz de realizar, né, o seu primeiro marco, que é o primeiro hino, ok? Primeiro hino. Até o que acontece? Por que eu falo 30 dias? Esse 30 dias é um desafio, então é desafiador, claro, vai te desafiar, vai tirar você da zona de conforto, vai fazer com que você estude mais, que você vá lá, né, tenha mais afinco, tenha mais foco e faça o que é preciso fazer. Então a gente tem casos de irmãs que acordavam às 5 horas da manhã para estudar, das 5 às 6, estudava ali, depois ia trabalhar, ou chegava às vezes à noite, 10 horas da noite, das 10 às 11, 10 à meia-noite estudar. Tinha irmãs que estudavam até de madrugada. Então, assim, é desafio, tá? Não é obrigatório, mas se você quer, ainda em 2024, aprender o seu primeiro hino, você tem esse desafio para você já poder aprimorar e avançar mais rápido. E por que eu gosto do desafio? Porque ele tira você da zona de conforto. Ele impede você de ficar dando desculpa, para parar de dar desculpa mesmo, entendeu? Até a irmã falou ali, ó, eu acredito que da forma que você explica, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo para estudar, acredito que seria bem rápido. Ah, mas então, irmã Moreira, se você tem 15 minutos, 20, 30 minutos, por exemplo, você já consegue até entrar no desafio também, tá? Participar do desafio, enfim, mesmo que você não participe do desafio, as aulas são de curta duração, então você consegue. Então, o que eu falo? Pô, por exemplo, vou até mostrar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Olha só que legal. Deixa eu mostrar rapidamente, pra gente fechar aqui, com chave de ouro, falando do desafio. Quero mostrar para você o tempo de duração do desafio do meu primeiro hino em 30 dias. O tempo de duração. Quanto tempo dura uma aula do desafio? Olha só. Então, por exemplo, irmã Moreira, aqui, ó. A Moreira falando, ó. Ai, não tenho tempo. Olha aqui, ó. Desafio. Primeiro passo, 2 minutos e 51. Você tem 2 minutos? Então, 2 minutos e 51 segundos. Você tem 9 minutinhos, ó, o terceiro passo. Você tem 4 minutos, 5 minutos aqui, ó, arredondando, né? Você tem 4 minutos e meio. É isso, entende? Então, com 4 minutos e meio, você assiste. Com mais 10 minutos, você pratica. 15 minutos. Pronto, fechou. Entende? Você treina, repete. Olha, ó, 3,59, 2,54, 4, 8 minutos, 11 minutos, 5 minutos,
3 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5, 3, 3, 1 minutinho. Então, até o desafio ele foi criado para você que não tem tempo, para que em 30 dias você seja capaz de destravar essa etapa e conseguir resultado em 30 dias. Então, essa coisa, ai meu Deus, mas se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, gente, pelo amor de Deus, 5 minutinhos, 6 minutinhos, é algo assim surreal. E a rapidez que você tem de resultado. E assim, eu falo isso porque eu não falo de boca para fora, eu falo porque, inclusive, deixa eu ver se eu tenho outro grupo aqui de desafio que a gente já fez uma vez. Aqui, ó. As irmãs tocando o primeiro hino, ó. Quer ver? Ó, vou ler aqui um resultado, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, da irmã Lúcia. Para a honra e glória de Deus, durante esse mês, apesar de todos os percalços, a mão esquerda destravou. Hoje, pela misericórdia de Deus, consegui tocar o hino 131 na clave de Fá. E em breve eu creio que Deus vai permitir de conseguir tocar com as duas mãos juntas. Então, esse aqui não, deixa eu pegar outro que tocou o hino. Não, eu quero do desafio do hino 278. Aqui, deixa eu ver. Primeiro hino. Desafio. Vamos lá. Deixa eu mostrar um grupinho aqui. Deixa eu ver. Achei. Ó, vou pegar aqui. Ó, a paz de Deus. Estou radiante de felicidade porque com toda a minha dificuldade, ontem, poucos minutos antes das 23h59, consegui postar o meu primeiro hino e agora obtive um resultado positivo. Não tenho palavras para agradecer a Deus e a irmã e também o apoio das irmãs do grupo, nos incentivando a não desistir. Louvado seja Deus. Então aqui você consegue ver as irmãs, né, inclusive elas comentando aqui, ó, são depoimentos das irmãs que estão nesse grupo e que falam aqui, ó, método infalível, irmã Ana, sem palavras para agradecer, Deus abençoe, a irmã que não mediu esforços, né, o carinho, a paciência, enfim, aqui louvando a Deus com esses, né, com esses resultados aqui dentro do grupo. Tô tentando baixar algum vídeo para mostrar para vocês, mas por algum motivo não tá querendo baixar. Então, assim, vários relatos das irmãs, não posso mostrar muito aqui porque tem o contato delas, então por privacidade eu não consigo, né? Mas depois eu trago alguns prints para vocês verem aqui, deixo nos stories. Então, o que que acontece? Em 30 dias é totalmente possível você conseguir desenvolver e finalizar 2025 tocando o seu primeiro hino, tá? Eu participei do desafio. Ah, então a irmã já é aluna. Ah, Moreira, vou dar um... Eu achei que a irmã não era aluna. Aí, ó, eu participei do desafio do hino 278. A irmã me aprovou aí. Então, você... Aí, ó. Ah, então você já é aluna. Tá, tranquilo. Então, não preciso mais, né? As suas dúvidas agora você já consegue até mandar lá na comunidade, tranquilamente. Eu quero falar aqui com quem não é aluna, tá bom? Então, para quem não é aluna e não adquiriu a Black Vitalícia, ou se você é aluna, mas não adquiriu a Black, você pode adquirir a Black e fazer a sua matrícula clicando lá no link do meu perfil, tá bom? A irmã Roseli ali falando, eu quero, então você também pode. Quem que pode adquirir a Black? Você que é aluna da última turma, por exemplo, da turma 17, da turma 14, 13, 12, 11, irmãs que já foram alunas, pode adquirir para ter acesso vitalício. E você que está começando do zero, está conhecendo agora, já quer adquirir, você pode ir lá. Inclusive, para encerrar aqui, para não ficar tão longo, clicando no link do meu perfil, tem uma aula onde eu explico tudo sobre a Black. Você tira aí umas 2 horas e meia para poder assistir,
que é denso, porque eu vou explicar detalhadamente sobre o método 16M, volume 1, volume 2, todos os benefícios que você vai ter lá dentro, tá bom? Então você pode ir lá e assistir com calma e tirar suas próprias conclusões e garantir sua vaga. Lembrando que dia 27 encerra. E você, lembra que eu falei que tinha algo especial? E você que entrar hoje até o dia 27, você vai conseguir participar do desafio do meu primeiro em 30 dias. Se você não entrar até quarta-feira, no caso, você já não consegue, né, participar, que eu falo assim, ativamente, lá dentro do grupo, do WhatsApp, a gente está dando acompanhamento. Então, se você demora muito para entrar, você perde esse tempo de acompanhamento. Então, para quem entrar o máximo até ali quarta-feira, consegue ainda entrar no desafio dentro do grupo, onde a gente está dando acompanhamento. Claro que depois que encerrar o desafio, as aulas do desafio ela fica gravada na plataforma. Mas, além de estar as aulas gravadas, o mais legal é você estar junto com as irmãs, participando do desafio e todos os dias ali, vendo as mensagens, postando também, estudando junto e tendo acompanhamento diariamente da minha equipe. E por mim também. Então, essa é uma grande vantagem. Então, você vai levar o MMC, volume 1, volume 2 e o método Z6M, acesso vitalício para o resto da vida. Quarta-feira a gente encerra as matrículas. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não consegue entrar mais. E aí a gente encerra a oportunidade, tá bom? Da Black. E aí você perde a oportunidade de esse ano ainda estar realizando seu sonho para tocar órgão em 6 meses, realizar o seu primeiro em 30 dias e poder aí já ter essa alegria, né? De tocar o hino, de se alegrar na presença de Deus, de poder realizar esse sonho ainda em 2025. Porque eu acredito sim que você pode ter esse resultado ainda esse ano. Não precisa esperar o ano de 2026 chegar para você realizar esse sonho. Combinado? Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima noite e eu espero vocês lá dentro da Black Vitalícia, tá bom? Paz Deus com todas, Deus abençoe.